todos e todas. Sou o professor Fábio, estou vinculado ao núcleo Prof. Filo da Universidade Federal do Tocantins, mas eu sou professor efetivo na Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro, Unesp Rio Claro, tá? Eu gostaria de pensar com vocês como é que a gente vai seguir a lógica aqui dos trabalhos, né? A Helena está aqui como monitora nos ajudando, nos auxiliando, tá? O que vocês acham melhor? A gente fazer uma rodada de 3 apresentações, né, como foi sugerido, e os 30 minutos para o debate acerca das 3 apresentações, ou a gente faz uma apresentação e já vai logo para o debate? O que vocês acham melhor? Eu acredito, boa tarde, né, primeiramente, eu acredito que, pelo menos para mim, talvez seja melhor fazer as 3 apresentações e depois a gente estende um pouquinho mais o debate, talvez. Então, perfeito. Então, a gente segue desse modo. Pode ser assim, Helena? Eu estou de acordo. Show. Pode ser, sim. Beleza. Eu vou me apresentar, aproveitar rapidinho também. Eu sou a Helena, eu sou monitora dessa sala. Eu sou discente na graduação de filosofia na UFPR, aqui em Curitiba. E eu vou ajudar com essa questão do tempo, então, como o Doca já disse ali, são 20 minutos de fala. E eu vou, quando faltar uns 10, 5 minutos, eu vou avisar aqui no chat sobre o tempo mesmo, para a gente não se exceder muito. Mas é isso, uma boa apresentação a todos e todas. Obrigado, Helena, pela contribuição. Então, vamos lá. As 3 apresentações aqui, né, nós vamos por ordem. A primeira seria do Paulo Roberto, a segunda do Fábio Dorini, e a terceira apresentação seria da Gleice Kelly. Os 3 estão na sala? Acho que a Gleice não. Paulo está aqui. O Fábio também. Acho que a Gleice ainda não, né? José Mendes? Também não. Natália está. Então, nós vamos seguir do seguinte modo: Paulo, Fábio e Natália. Pode ser assim? Então, uma ótima apresentação para todos e todas. Obrigado. Pode começar? Bom, meu nome é Paulo, eu sou aluno ingressante no Prof. Filo, no núcleo da UFSCar, no estado de São Paulo, e a proposta que foi colocada para a gente, né, lá no nosso núcleo, foi que nós apresentássemos o nosso projeto de pesquisa e que trouxesse aqui para o debate o que é que a gente está pretendendo trabalhar enquanto aluno do Prof. Filo. Então, eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou professor de filosofia na rede de escolas técnico-profissionalizantes do estado de São Paulo, conhecidas como ETECs. Eu trabalho numa escola de zona rural, que é uma escola agrícola, e que oferece ensino médio integrado ao curso técnico na área de agropecuária. A disciplina de filosofia na minha escola conta apenas com 1 hora aula, né, um tempo, na terceira série do ensino médio, integrado ao curso de agropecuária. Meus alunos, na maioria, são da zona rural e residem dentro da escola durante a semana. De segunda a sexta-feira, eles moram lá na escola. Então, quando foi para ingressar, né, eu pensei em um projeto de pesquisa que trouxesse dentro da área de filosofia, do ensino de filosofia, recortei um trecho da ementa do plano de curso para pensar em um produto final, né, quando eu terminasse o meu Prof. Filo. E a ementa desse curso ela é baseada na BNCC, na nova, né, de 2017. Então, eu recortei o seguinte trecho, que está lá na BNCC. O pensamento político moderno, a cidadania liberal e suas repercussões na democracia contemporânea. Política, poder e Estado. Ordem político-social, instituições e funcionamento das regulações e leis em contexto histórico e filosófico. Os sentidos histórico-filosóficos de poder, política, Estado e governo, na definição do público e do privado, as diferentes perspectivas de poder, política, Estado e governo, para pensar a pluralidade da realidade social, né, a pluralidade da realidade social. Então, trago como foco
compreender como esses estudantes compreendem o conceito de cidadania e seus papéis na atuação política local, a partir do ensino e aprendizagem de conteúdos ligados ao ensino de filosofia, especificamente na área de filosofia política, a partir do pensamento dos filósofos clássicos como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e o Karl Marx. O mundo do trabalho é o mundo que eles conhecem. Por isso decidiram fazer o ensino médio integrado ao ensino profissionalizante. Mas a perspectiva filosófica de cidadania, democracia, participação política são comprometidas, uma vez que eles não possuem, no âmbito familiar, a perspectiva para se tornarem cidadãos ativos, democráticos e atuantes dentro de questões básicas de direitos e deveres políticos e sociais, cabendo, então, à escola fazer essa promoção junto a eles. Para justificar, né, esse projeto e o que eu tenho trabalhado nesse primeiro semestre, eu trago aqui algumas informações. A representação política é a forma privilegiada de mediar as relações governantes e governados por intermédio do processo eleitoral, em que o corpo de cidadãos escolhe aqueles que efetivamente vão cumprir a função governativa, sendo que isto ocorre sob a égide de um conceito maior de democracia, a democracia moderna. O processo político e social que leva um país a adotar como forma de governo o governo representativo pressupõe uma gestão de poder por parte de representantes do povo. Essa representação é operada por organizações associativas que representam esse povo, ou seja, os partidos políticos na nossa sociedade. A função dos partidos é de fazer representar a vontade do povo que se expressa, todavia, nas urnas, né, através do voto. E esse é o canal direto entre Estado, que são os nossos governantes, e a sociedade, no papel de eleitores. A participação política do eleitorado se exerce plenamente nas eleições. E aí, nos períodos em que não há eleições, como é o comportamento dos cidadãos, né? Então, começando a delinear o meu objeto de pesquisa, eu trago o jovem que está lá no ensino médio para pensar como essa cidadania é exercida para além dos momentos de eleição, né? Como eles participam da vida pública, da vida política e exercem a função de cidadãos. Retomando, então, o sistema partidário brasileiro apresenta traços bastante peculiares. É necessário avaliar historicamente a consolidação que ainda se encontra em curso, para que a gente levante os problemas que dificultam os rumos dessa consolidação. No caso do Brasil, que é o foco, destaca-se alguns autores, né, pelas conclusões acerca do sistema partidário, dos partidos políticos do período atual, que vai, então, evidenciar a necessidade de se estudar os partidos quando eles começaram a surgir do jeito que eles estão hoje, né, após a ditadura militar. Uma breve revisão bibliográfica mostra que não tem um consenso no meio acadêmico e, por isso, a gente precisa fazer luz, né, e entender que os partidos implicam no monopólio da representação. São eles o único canal de representação do povo. Numa rápida exposição de bibliografia, a gente encontra alguns autores, como especialistas, né, na área de política, Manuarin, Lima Júnior, Lamounier, Sartori, que observam que o poder legislativo extremamente fragmentado, operado por partidos que, na sua maioria, são indisciplinados, e a principal motivação é o atendimento de demandas regionais, isso gera um processo de formação de maioria legislativa difícil, lento e custoso, que compromete os trabalhos dos parlamentares e, consecutivamente, das propostas do Poder Executivo, gerando aí uma crise entre Executivo e Legislativo. Uma visão mais positiva é passada por Meneghello. Ela aponta a importância dos partidos na organização e funcionamento dos governos democráticos pós-85. As alterações institucionais dirigidas ao redimensionamento das relações entre os poderes executivos e legislativos, o revigoramento das arenas de representação e de competição política e a reintrodução do controle democrático
constituem as condições propícias para o desenvolvimento dos partidos. Para Meneghello, a relação entre Estado e partidos é constitutivo do processo de desenvolvimento do próprio partido, e é por isso que propõe que se amplie a abordagem dominante de forma a considerar essa relação. Já segundo Jairo Nicolau, o consenso de que o sistema eleitoral brasileiro implicou no sistema partidário mais fragmentado de que qualquer outra democracia no mundo é resultado de uma leitura simplificada da nossa literatura, que examinou a relação entre essas duas esferas no sistema político. Portanto, suas contribuições às análises se dão nas razões básicas que levam um deputado a mudar de partido, sendo elas um conflito de natureza ideológico-programática dentro do partido que ele estava, ou um conflito de natureza pessoal que ele se dispõe a ter dentro do seu partido de origem, ou simplesmente a maximização das oportunidades eleitorais. Então, por isso que ele muda de partido. O nosso processo de democratização foi marcado por alternância, incerteza, principalmente no setor eleitoral. Não se percebia o estabelecimento de um padrão de apoio partidário. O cenário se configurava em meados da década de 80 numa intensa fragmentação e numa intensa fragilidade partidária, uma baixa inteligibilidade da disputa eleitoral e elevada volatilidade. Isso posto, a necessidade de fazer alianças e coligações se tornou evidente. Assim, a questão partidária na década de 80 resumia-se da seguinte forma: tínhamos um sistema altamente fragmentado, pouco nítido no sentido de opções claras aos eleitores durante o processo eleitoral. Elegiam-se representantes com quase nenhum comprometimento com o seu partido e com seus eleitores e com, inclusive, a ideologia. E aos eleitores criava-se uma dificuldade extrema de fixarem legendas, distinguindo quem era quem na competição eleitoral, quer seja criarem uma identidade partidária. O candidato fulano de tal representa a ideia do partido X. Então, não conseguiram estabelecer essa relação. A legislação eleitoral permite, né, essa desvinculação partidária do mandato, permitindo que se troque. Essa migração, que ocorre após eleições, é responsável por desvalorizar o sistema, tanto a legenda que perde o parlamentar, quanto a que o acolhe. A legislação também pode ser apontada na perspectiva de ser a responsável por um comportamento instável por parte dos atores envolvidos, partidos, eleitores e parlamentares. É princípio em uma democracia representativa que a vontade do povo expressa nas urnas corresponde a uma distribuição de cadeiras no Congresso, o que assegura sua representatividade. No entanto, no Brasil, essa representatividade é abalada, pois ocorre que há um distanciamento entre a vontade popular e o perfil partidário das pessoas que são eleitas para o Congresso, né? Sendo esse alterado principalmente por dois motivos: o surgimento de novos partidos e a migração partidária. Esse distanciamento entre o sistema partidário parlamentar e o sistema partidário eleitoral faz com que, em períodos eleitorais, haja uma valorização do partido e depois, em momentos de trabalhos legislativos, valorização apenas do parlamentar. A fidelidade ficou a cargo de ser regulada pelo próprio partido, deixando de ser integrante do compromisso do representante com o eleitorado. Quanto à fragmentação partidária que ocorre nessas casas, podemos inferir que altas taxas de fragmentação impedem que o presidente saia das urnas com apoio partidário parlamentar majoritário, o que obriga a realizar governo de coalizão entre o seu partido e demais partidos que possam lhe somar forças em uma bancada governista. No limite, o presidente compõe seu governo distribuindo ministérios àquelas diferentes forças que compõem sua coalizão. Contudo, a dificuldade de apoio majoritário no Congresso torna as negociações lentas e complexas, dificultando a ação governamental do presidente. Diante desse panorama, na década de 80, o objetivo desta pesquisa se configura em estudar a fundo os problemas existentes no sistema partidário
implantado naquele momento, que vigora até hoje, com algumas mudanças, e ao estudar esses problemas, características positivas e negativas vão se apontar, e assim pretende contribuir com análise sobre esse tema que gera atualmente no meio acadêmico uma grande polêmica e que carece de maiores explicações. E o link, né, que se faz com o meu trabalho em sala de aula é a hipótese central do meu projeto, a afirmação de que o grande número de partidos e a frequente migração e a fragmentação foram aspectos negativos que se apresentavam no início da década de 80, no sentido de que, naquele momento, era preciso um sistema coeso e representativo que realmente implantasse um sistema democrático de participação política dos cidadãos. E o sistema que se implantou foi frouxo, não se tornou um instrumento de participação da sociedade. Então, a gente precisa afirmar, né, que o parlamentar, ao trocar de partido, depois de eleito, prejudica a consolidação do sistema e da democracia, uma vez que altera o perfil da Câmara dos Deputados. Essa revisão bibliográfica no campo político embasa a hipótese de que, acompanhando as idas e vindas e as constantes trocas de legenda no poder legislativo, leva os eleitores a um completo desinteresse do cenário político do país e do local em que vive, a não ser na eleição. Dessa maneira, como a sala de aula e o componente de filosofia podem contribuir para aumentar o protagonismo destes jovens que estão ali para a formação para o mercado de trabalho e permitir que eles tenham consciência, enquanto cidadãos, para além da eleição, eles precisam compreender minimamente que possuem um papel importante no jogo democrático, conhecendo direitos e deveres e contribuindo, né, de forma sólida para argumentos para escolherem seus representantes. Essa repercussão negativa na vida política do cidadão brasileiro pode ser observada no cotidiano como um certo desinteresse quando o assunto é a política na escola. Nas fileiras escolares, o problema vai se agravando, pois o jovem estudante do ensino médio demonstra desconhecer e não se interessar pelo debate político e de assuntos relativos à democracia e à participação cidadã na sociedade. Se este jovem estudante desmotivado e desinteressado pela política não conhecer os meandros do campo político, como ele vai exercer seu papel enquanto cidadão, indivíduo e trabalhador? Nesse sentido, a minha dissertação futuramente pretende elaborar uma sequência didática para a compreensão do ensino de filosofia política na sala de aula, para mobilizar os estudantes para a proposta de promoção do protagonismo juvenil na política local, que promove engajamento. Após a pesquisa, né, e ampliação do meu referencial teórico e revisão de bibliografia, que ainda está se desenvolvendo, irei analisar como os estudantes percebem a problemática em questão e como eles poderão ser mobilizados e atuarem de forma ativa na realidade social em que eles estão inseridos, mobilizando os conhecimentos filosóficos aprendidos durante o curso de ensino médio e propondo ações efetivas no seu dia a dia, no seu entorno. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas era isso. Tem pouco tempo. Helena? Olá, eu acabei de mandar aqui no chat, na verdade, que como a gente está com apresentadores faltando, o que a gente está acostumando fazer nas salas é deixar um tempinho a mais, né, para conseguir apresentar. Então, se todo mundo estiver de acordo, a gente pode fazer uma apresentação talvez de meia hora, em vez de 20 minutos. Tudo bem, eu posso colocar mais um pouquinho. Não, tá tudo bem, assim, só para ficar um tempinho a mais, caso queira usufruir, mas não é obrigatório, né? É só Entendi. para, às vezes, não fazer tudo corrido mesmo. Tá, entendi. Não, eu só gostaria de frisar, né, que eu estou na sala de aula desde 2008, então são aí mais de 15 anos, né?
E como os meus alunos são de um ponto específico, né, que a gente observa na nossa sociedade, como eles vêm contaminados aí por ideologias que não correspondem ao meio em que eles vivem, né? Se você observa, eles estão procurando trabalho no campo e eles não querem se interessar pela questão política. Então, todo ano, quando eu chegava nesse assunto, eu tinha uma desmotivação muito grande dos meus alunos, e foi isso que me motivou a querer entender melhor, né? Eu ainda não sei porque eles são assim, mas esse é o meu principal desafio aqui no Profifilo, é tentar compreender por que eles estão tão descolados dessa realidade e tão conservadores, né? Não é necessariamente porque eles são do campo, eles têm que ser conservadores, mas eles pensam que é assim que deveria ser. Então, a proposta é trazer uma reflexão, criar algum produto aí no final, para que a gente possa, através do Maquiavel, do Hobbes, do Locke, do Rousseau e do Marx, né, colocar para eles o papel deles enquanto cidadãos, né? Acho que esse é o principal objetivo que eu estou buscando ainda, definindo meu referencial teórico na pedagogia histórico-crítica, para conseguir compreender melhor essa situação, dessa realidade que eu estou vivenciando com os meus alunos. Bom, gente, era isso. Perfeito, Paulo. Te agradeço pela apresentação, Obrigado, professor. pela interessante proposta. Mais lá na frente a gente comenta um pouco sobre, tá? Beleza, eu estarei por aqui. Passamos agora à apresentação do Fábio. Tudo bem, Fábio? Meu xará aqui, né? Sim, ótimo. Eu só vou tentar projetar um slide aqui, é o único slide que eu preparei, só para facilitar a visualização do percurso que eu vou fazer. Okay. Para ficar um pouco mais Uma coisa que o Paulo fez, que eu acho interessante, talvez seria importante a gente dizer o núcleo que nós estamos, né, qual a cidade que você está, enfim, tá? Legal, perfeito. Tá, acho que está dando para ver aí certinho, né? Sim, aqui Tá eu bom, consigo. fechou. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio. Também sou aluno do Prof. Filo da UFSCar, né, da mesma turma que o Paulo, inclusive. E atualmente eu sou professor de filosofia no CEJA, é o que nós chamamos de Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos, aqui em Botucatu, no interior do estado de São Paulo. Eu acho interessante apresentar um pouquinho do que é o CEJA, porque é uma realidade um tanto quanto desconhecida. E, enfim, é importante a gente abordar um pouquinho sobre o CEJA, que é um projeto da pasta. Então, o CEJA são centros estaduais, né, de educação para esses jovens e adultos, só que o ensino se dá de maneira individualizada e de presença flexível. Então, os alunos vão até a escola, eles retiram o material e eles frequentam a escola somente para participar de alguns eventos, de oficinas, palestras, para tirar as dúvidas do material e para realizar as avaliações. Então, a gente acaba atendendo ali uma região de mais de 100 quilômetros aqui de Botucatu, e, e a gente atende também muitos alunos especiais, né? Por algum motivo, eles precisaram deixar os estudos, mas, assim, na grande maioria, o pessoal trabalha, tem uma rotina muito agitada, e o ensino de presença flexível acaba trazendo aí a possibilidade desses alunos conseguirem concluir o ensino médio, conseguirem regularizar a sua situação escolar. E aí, diferentemente do ensino regular, eu não tenho turma, eu não dou aulas, mas eu faço plantão na escola. Então, eu tenho 32 aulas atribuídas, e nessas 32 aulas eu faço plantão na escola, e qualquer aluno da área de humanas que chega, eu atendo. Eu atendo, aí converso com o aluno, tiro as dúvidas, explico o material, a gente faz avaliação, alguns alunos têm mais dificuldade, então a gente faz avaliação juntos, mas a minha área mesmo é a área de filosofia. Eu iniciei a minha trajetória na educação como professor de ensino religioso no sistema socioeducativo em Belo Horizonte. Lá eu trabalhei com jovens privados de liberdade em 2 unidades masculinas e também em uma unidade feminina. E lá eu também fui professor, né, do ensino regular e do EJA em uma escola na periferia de BH.
E aí, por motivos familiares, precisei retornar a Botucatu, onde atuei na escola do programa de ensino integral, né, na periferia também aqui da cidade. No entanto, por conta aí de todas as mudanças que o currículo paulista vem sofrendo e dos fortes impactos, né, que o ensino de filosofia sofre com essas mudanças, eu precisei ir aí para outra escola, que é o CEJA, onde eu atuo hoje. Então, embora eu seja muito novo, né, e ainda esteja no início da minha carreira como professor, essa minha experiência profissional, principalmente nas escolas de periferia, me trouxe uma certa inquietação muito grande, que é exatamente o centro da minha pesquisa, que é o ensino de filosofia, né, no estado de São Paulo, ele não parece sensível à realidade dos alunos das escolas de periferia. Isto é como se, sabe, parece desconectada dessa realidade, parece distante dessa realidade. E aí são desconsiderados as necessidades e os contextos específicos das escolas da periferia para valorizar ainda mais um currículo de filosofia que é predominantemente fundamentado numa abordagem eurocêntrica. Aí acontece que essa desconexão, esse descompasso, faz com que o ensino de filosofia, que poderia ser uma poderosíssima ferramenta de empoderamento, acabe se tornando insuficiente para empoderar os alunos que dela fazem parte. Então, antes de prosseguir aí com a minha apresentação em si, eu gostaria de enfatizar que esse trabalho ainda é uma proposta inicial, né, e que ainda está em desenvolvimento. Então, nessa apresentação, o meu principal objetivo é de conversar um pouquinho sobre o ensino de filosofia nas escolas de periferia, percebendo aí alguns limites, mas principalmente os potenciais que o ensino de filosofia, né, tem para que essa realidade a gente consiga promover maior igualdade e mais inclusão. Então, partindo de Paulo Freire, né, e os conceitos de educação bancária e educação libertadora, nós temos que a educação bancária, ela caracteriza-se como uma abordagem em que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é uma espécie de recipiente vazio a ser preenchido. Então, o professor deposita a informação nos alunos, que devem memorizá-las e repeti-las sem questionamento crítico. Nesse tipo de abordagem pedagógica, o conhecimento é visto como algo pronto e acabado, e por isso que é transmitido de professor para o aluno. A crítica de Freire concentra-se no fato de que a educação bancária ela ignora o contexto social e a experiência dos alunos, limitando a sua capacidade de pensar criticamente e de se tornarem sujeitos ativos para transformar o mundo. Dessa forma, a educação bancária ela silencia o pensamento crítico e promove a passividade. Ao fazer isso, né, essa abordagem pedagógica perpetua a opressão, pois molda os alunos para se adaptarem ao mundo e não o transformar, né, servindo aos interesses das elites dominantes. Em contraste a essa abordagem, a educação libertadora proposta por Freire, ela enfatiza a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, por meio do diálogo e da interação entre professor e aluno. Então, ambos são sujeitos no processo de aprendizagem, e o conhecimento ele é construído junto. Os alunos são incentivados a questionar, a refletir, a relacionar o conteúdo aprendido com as próprias experiências e a própria realidade social. Então, o objetivo dessa abordagem libertadora é levar o aluno à conscientização crítica da sua realidade, capacitando-o para questionar e transformar o mundo. Então, em outras palavras, né, o objetivo da educação libertadora é, de fato, levar o aluno à libertação. O conteúdo da educação libertadora não é imposto, mas ele surge a partir da investigação da realidade e dos temas que são gerados no universo dos próprios alunos. Essa abordagem, ela reconhece a historicidade do ser humano e o seu potencial de transformação. Então, a educação libertadora, ela busca a superação da opressão e a construção de um mundo que é mais justo e mais humano. Né? Podemos dizer aí, então, que a educação bancária promove a passividade e a adaptação, enquanto a educação libertadora incentiva a autonomia, o diálogo e a transformação social. Com esse conceito de educação bancária, né, Paulo Freire critica como a escola desconsidera e suprime a cultura e o conhecimento popular, impondo de forma autoritária um ensino frequentemente distante da realidade dos alunos, problema que se torna ainda mais acentuado nas escolas de periferia. Corroboram com esse pensamento, né, os autores Bourdieu e Passeron na obra A Reprodução, quando eles criticam a escola por impor a legitimidade da cultura dominante,
disfarçando o poder arbitrário exercido sobre as classes dominadas. Então, segundo esses dois autores, né, a valorização da cultura das classes dominantes e a desvalorização do conhecimento das classes populares fazem com que a cultura dominante seja vista como a única e verdadeira, né, ou seja, como uma cultura universal. Então, na perspectiva de Bourdieu, né, a violência simbólica ela consiste na imposição de um arbitrário cultural, isto é, na imposição de um conjunto de valores, de normas e de conhecimentos que refletem e legitimam as relações de poder existentes em uma sociedade. Então, essa imposição ela acontece de maneira sutil e dissimulada pela ação pedagógica, fazendo com que os alunos internalizem as estruturas de poder como se fossem naturais e inevitáveis. Dessa forma, a escola é vista como uma instituição fundamental para a reprodução social, porque exerce um papel aí central na perpetuação da violência simbólica, inculcando nos alunos o arbitrário cultural das classes dominantes. Um dos mecanismos pelos quais a violência simbólica, né, opera na educação é através da autoridade pedagógica. Então, essa legitimidade do professor e da instituição escolar, na maioria das vezes, impede que os alunos questionem a validade e a arbitrariedade do conteúdo ensinado. Então, essa relação de autoridade, ela contribui para um desconhecimento da violência simbólica, né? Perpetuando a crença na neutralidade, na objetividade da educação. Então, a partir disso, é possível relacionar esse conceito de violência simbólica, de acordo com Bourdieu e Passeron, e a educação bancária, segundo Freire. Ambos convergem na perpetuação da dominação e na reprodução das relações de poder existentes na sociedade, fazendo com que os alunos das escolas da periferia sejam ainda mais marginalizados, pois ao invés de partir de conteúdos relacionados à sua própria realidade, vão continuar recebendo sempre a inculcação de um capital cultural dominante. Então, na visão de Bourdieu, né, a educação, longe de ser um agente neutralizador das desigualdades sociais, ela atua aí como um mecanismo de reprodução, no sentido de imposição do arbitrário cultural das classes dominantes. Então, a instituição escolar, ao perpetuar esse arbitrário cultural através das práticas pedagógicas, exerce uma forma de violência simbólica, impondo um sistema de valores, significados e conhecimentos que legitimam aí essas estruturas de poder existentes. Então, essa forma de educação, que visa a mera transmissão de um conhecimento estático e descontextualizado, é o que foi apresentado por Freire como sendo a educação bancária. Então, assim como a violência simbólica, a educação bancária serve como instrumento de dominação, alienando os alunos e impedindo-os de questionar de maneira crítica a realidade em que vivem e de tornarem-se sujeitos ativos aí de sua própria história. Outro ponto de vista que é possível observar a relação entre esses dois conceitos é a posição de passividade em que os alunos são colocados. A violência simbólica, ela opera através da inculcação, levando os indivíduos a internalizarem e reproduzirem as estruturas de poder como se fossem naturais e inevitáveis. A educação bancária, da mesma forma, ao tratar os alunos como recipientes vazios, né, promove a passividade e a adaptação, ao invés de promover o pensamento crítico e a ação social. Então, é possível perceber que a violência simbólica e a educação bancária, elas se complementam na análise da relação entre educação e poder. Ambas as perspectivas denunciam o caráter arbitrário e opressor de uma educação que se coloca a serviço da dominação, perpetuando desigualdades e silenciando as vozes daqueles que já se encontram em contextos marginalizados. Infelizmente, essa é a realidade aí da maioria das escolas públicas, né? Não só aqui do estado de São Paulo. E aí acentuam ainda mais a marginalização sofrida pelos alunos da periferia. Mesmo que, né, por meio desse sobrevoo rápido que estamos fazendo, né, é possível perceber que a atual maneira de ensino, ela desconsidera a realidade da periferia, né, e colabora ainda mais com a marginalização e, além de tudo, distancia os alunos de um contexto de igualdade e inclusão. Então, é diante disso tudo, né, diante desse contexto, que o ensino de filosofia se torna uma poderosa ferramenta para empoderar os alunos e promover mais igualdade e inclusão. Acontece que o ensino de filosofia, né, principalmente aqui no estado de São Paulo,
vem sofrendo os impactos de fortes ventos contrários ao seu desenvolvimento. O primeiro de todos, né, como discorremos até aqui, refere-se a essa forma de ensino que não visa a emancipação ou a libertação do estudante, barrando o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, impondo o capital cultural de classes dominantes e alienando-os de sua verdadeira condição. O segundo vento contrário refere-se ao fato de que o contexto periférico não é levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ao desconsiderar, né, o contexto ao qual uma escola está inserida, não estamos promovendo uma educação libertadora. Como poderiam aí ser libertados os alunos da periferia se suas realidades não fossem levadas em consideração? Como poderiam desenvolver o senso crítico sobre suas realidades num sistema de ensino que inculca o capital cultural dominante e marginaliza ainda mais as vozes periféricas? Podemos citar ainda o currículo de filosofia, que é predominantemente fundamentado em autores europeus, refletindo uma abordagem eurocêntrica e excluindo perspectivas filosóficas locais e diversificadas. Esse tipo de abordagem curricular acaba marginalizando as vozes filosóficas da periferia e ignorando as culturas locais. No final do ano passado, né, no dia 16 de novembro de 2023, tivemos a resolução SEDUC 53, que estabelece as diretrizes para a organização curricular dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio aqui no estado de São Paulo para esse ano de 2024. E essa resolução, ela reduziu pela metade a carga horária de filosofia, não só filosofia, né? Filosofia, sociologia e arte. Nesse ano, para vocês terem noção, somente os alunos do primeiro ano do ensino médio têm aula de filosofia. No fundo, isso aí é um verdadeiro atentado contra o desenvolvimento do senso crítico dos alunos. De acordo com o que estamos refletindo nessa apresentação, podemos afirmar que o ensino de filosofia vem sendo perseguido. E tudo isso só prova a imposição de um capital cultural dominante e a marginalização, cada vez mais acentuada daqueles que já se encontram nas periferias. A difícil jornada em busca de inclusão, né, tanto no âmbito da sociedade em geral, quanto dentro das próprias salas de aula, constitui-se aí uma outra grande barreira que os alunos das escolas de periferia enfrentam. Muitos desses alunos sentem que suas vozes não são ecoadas, e quando ecoam, são de locais muito distantes. Nas periferias aí, tanto das grandes quanto das pequenas cidades, os alunos não se sentem ouvidos e nem mesmo sentem que tem importância, consequência desse cenário educacional centrado em narrativas provenientes de um núcleo central, que resulta na não representação das experiências, das perspectivas e das preocupações dos alunos de periferia no currículo de filosofia. Outra barreira, vento contrário, é a falta de recursos e necessidades financeiras que a maioria dos estudantes de periferia enfrentam. Né? Muitos são forçados a trabalhar para ajudar no sustento do seu núcleo familiar, o que limita muito a sua dedicação ao aprendizado. Alguns pedem transferências de escola, causando superlotação em salas de aula. Outros até param de estudar. Isso é muito frequente, a evasão escolar. De qualquer forma, né, essa realidade econômica, ela frequentemente restringe o acesso dos alunos de periferia a oportunidades educacionais melhores. Então, né, torna-se extremamente necessário repensar o ensino de filosofia nas escolas de periferia, de tal forma que aconteça a superação dessas barreiras e a promoção da igualdade e inclusão. Torna-se necessário concretizar aí aquilo que, né, eu estou chamando de talvez aí uma espécie de filosofia da periferia, né, que respeite e valorize as perspectivas locais e as diversas tradições filosóficas. Os alunos da periferia precisam sentir-se importantes agentes na transformação social desta realidade de desigualdade, de exclusão e de marginalização. As suas vozes precisam ser ecoadas. E nesse inteirinho aí, o diálogo filosófico torna-se uma ferramenta poderosa. O ensino de filosofia torna-se, então, uma importante ferramenta para colaborar com o modelo libertador ao ser responsável pelo desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. Rodrigo Barbosa dos Santos, né, ao apresentar algumas ideias de Alejandro Serletti e Silvio Galo, afirma que esses dois autores, né, Serletti e Galo, eles caminham juntos na ideia de que o solo do filosofar, no ensino de filosofia, deve ser o dos problemas propostos pelos próprios alunos, ou seja, os problemas do seu tempo e do lugar em que vivem, né, ou os problemas suscitados aí pelas suas leituras,
pelas suas afinidades e desavenças, né? Segundo o autor, a filosofia é uma atividade criadora, e os alunos não podem ser passivos frente a ela, né? Apenas assimilando seus conteúdos. Nas aulas de filosofia, todos devem experienciar o filosofar. Inspirado em Paulo Freire, então, né, torna-se urgente a valorização de diálogos críticos, onde os alunos tenham suas perspectivas e experiências compartilhadas. Isso pode ajudar a romper a visão vertical da relação professor-aluno e perceber as preocupações e visões dos próprios estudantes, promovendo um ambiente educacional mais igualitário e mais horizontal. Favorece para o desenvolvimento desse ambiente um currículo que inclua problematizações em torno de uma filosofia da periferia, destacando ainda mais tradições filosóficas locais, a cultura afro-brasileira e indígena, como já proposto aí pela Lei número 11.645 de 2008, além de incluir outras perspectivas marginalizadas para aumentar a representatividade desta realidade de periferia. Então, caminhando aí para a nossa conclusão, né, o que estamos discutindo aqui é muito mais do que uma simples crítica ao sistema educacional. É um chamado à ação que tem o seu início no ensino de filosofia. Nós precisamos aí urgentemente repensar o ensino de filosofia nas escolas de periferia, não como um conteúdo distante e descontextualizado, mas como uma prática viva, né, e relevante, que dialoga com as realidades e experiências dos próprios alunos. Ao valorizar e integrar as vozes e culturas periféricas no currículo do ensino de filosofia, não apenas empoderamos os nossos alunos, mas também construímos uma educação verdadeiramente inclusiva e transformadora. Se queremos que nossos alunos sejam... Ai, gente, perdão, por causa das questões. Eu vou só colocar o fone. Então, se queremos que nossos alunos sejam aí agentes de mudança em suas comunidades, é essencial que a filosofia que ensinamos reflita essa missão. A educação libertadora, como nos mostrou Freire, é um caminho seguro para um futuro mais justo, e cada um de nós, como professor de filosofia, né, nós temos o poder e a responsabilidade de trilhar esse caminho com os nossos alunos através do ensino de filosofia. É por meio do ensino de filosofia que desenvolveremos aí um senso verdadeiramente crítico em nossos alunos, empoderando-os e promovendo mais igualdade e inclusão. Além disso, é essencial que nós adotemos novas formas de ensino e metodologias diferenciadas que ressoem com a vida e o cotidiano dos alunos da periferia. Né? A utilização de ferramentas como a poesia e a música não só torna o ensino mais acessível e relevante, mas também possibilita aí que os alunos expressem suas próprias narrativas e perspectivas, além de encontrarem mais representatividade. Quando o ensino parte da realidade e da vivência dos estudantes, ele deixa de ser um simples depósito de conhecimento e se transforma numa prática emancipatória, capaz de libertar o potencial crítico e criativo que cada aluno carrega. Portanto, a construção de uma filosofia da periferia é um passo fundamental para a promoção de igualdade e inclusão, permitindo que a educação seja, de fato, um instrumento de transformação social e empoderamento para os nossos alunos de periferia, que são aí os que mais necessitam. Pronto. Obrigado, Fábio, pela excelente proposta. Assim, é muito curioso. A filosofia da periferia é um termo, enfim, cola muito, assim, mas depois a gente comenta um pouco sobre isso. Passamos agora à apresentação da Natália. Pode ser? Eu queria começar testando o som, vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou primeiro abrir a janela, né, para poder fazer um compartilhamento. E aí, vocês puderem me confirmar a entrada do arquivo aí, a visualização, eu agradeço, tá?
Aqui tá ok, Natália. Pronto. Eu tô com uma mensagem aqui na frente, mas depois eu vejo isso aqui. Começando, né? Eu sou a Natália Lanturco de Carvalho, eu sou aluna do Profilo, no Núcleo UFRB, então eu estou aqui em Salvador, e, bem, tem um trânsito já bem grande no ensino de filosofia no nível básico. Eu já dei aula no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, que é o meu local de origem, e hoje eu moro, assim, há quase 10 anos em Salvador e trabalho por aqui. Eu trabalho em uma modalidade de ensino um pouco diferente, né? Aqui no estado da Bahia, como o estado é muito grande, ele tem inúmeras aí localidades de difícil acesso, em que o desenvolvimento de escolas locais passa a ser uma dificuldade, né? E uma modalidade também exigente de recurso, que a gente sabe que acaba sendo um fator complicador. O governo aqui implementa um programa, né, chamado MTEC, Ensino Médio com Intermediação Tecnológica. Então, eu trabalho em um programa em que a gente transmite as aulas ao vivo para alunos que estão situados em polos no interior do estado, e eles são acompanhados lá por mediadores, e a gente, de Salvador, transmite as aulas ao vivo e faz uma interação online, né? Então, não é uma educação estricto sensu à distância, ela tem uma nomenclatura própria, mas ela pressupõe um distanciamento físico, né? Não há presencialidade direta, né? Então, eu trabalho nesse programa já há algum tempo. Nesse programa, eu convivo muito mais com professores, né? Do que com alunos propriamente, que a nossa relação com os alunos é toda ela mediada pela tecnologia. Bem, dito isso, assim, a minha preocupação, ela sempre tem aparecido, né, baseado nessa prática, tem aparecido como uma preocupação ligada mesmo às resistências docentes. Então, uma dificuldade de rever programas, de rever posturas, e, enfim, isso tem sido, para mim, um fator de, sei lá, angústia, muitas vezes, e é bem isso que me levou ao desenvolvimento, né, do meu projeto. Então, o meu projeto, ele se chama Para Não Passar em Branco, Branquitude e Educação para as Relações Étnico-Raciais, a partir de uma abordagem ludofilosófica. Eu estou no 2º ano, né? Então, esse projeto ele já tem um produto desenhado, ele está em andamento, mas o texto que eu vou apresentar para vocês hoje, ele, na verdade, é uma parte da elaboração teórica que sustenta esse trabalho maior. Então, percebam aí, né, que o título é diferente do que eu menciono para vocês, né? O título é Do Contrato Social ao Contrato Racial, Releituras do Cânone Filosófico Moderno a partir de Charles Mills. Então, o Charles Mills é um filósofo central, é uma fonte central para o desenvolvimento do meu trabalho, e parte do meu desenvolvimento teórico, então, percorrer essa análise que ele faz, né? Bem, dito isso, a frase que está aí na abertura, né, do meu trabalho é uma frase conhecida do Walter Benjamin. Nessa frase, né, ele nos diz aqui que nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E assim como ele não está livre da barbárie, também não o está do processo de sua transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialismo histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera a sua tarefa de escovar a história a contrapelo. Bem, me parece que a ideia do Walter Benjamin já nos puxa diretamente, né, para a fonte com a qual eu vou trabalhar, exatamente porque quando a gente vai ler a partir do Charles Mills, quando a gente vai ler os contratualistas modernos, a gente compreende ali que é um documento da cultura e, ao mesmo tempo, um documento da barbárie, né? Bem essa perspectiva, então, que ele vai tomar na sua leitura crítica dessa tradição, né? Bem, dito isso, eu vou mostrar agora para vocês a 2ª página, espero que ela apareça direitinho.
Nessa segunda página a gente tem uma esquematização, tá? Eu sei que está muita informação no mesmo lugar, mas é porque eu fiquei pensando que mudar toda hora um slide, talvez para mim fosse aqui um desafio. Então, eu espero que esteja legível, gente. Não sei se vai estar exatamente, mas espero que esteja legível. Bem, está aí agora apresentado para vocês uma esquematização geral do que eu estou me propondo conversar com vocês hoje, né? Então, a obra em questão com a qual eu estou dialogando aí é o Contrato Racial, é uma obra com a qual é uma obra que foi escrita, né, em 1997, publicada, na verdade, originalmente em 97, pelo Charles Mills, mas ela só foi traduzida para o português em 2023, né? Então ela tem o seu lançamento aqui muito recente para a gente. Nessa obra, o Charles Mills ele vai se perguntar a respeito, não vai se perguntar, ele vai começar com uma afirmação, né? Então ele vai abrir o seu livro dizendo para a gente assim: a supremacia branca, ela é a frase que está bem ao final. A supremacia branca é o sistema político não nomeado que fez do mundo moderno o que ele é hoje. Então ele vai buscar sustentar essa tese aí durante todo o seu livro. E eu estou aí tentando fazer uma revisão, né, dessa leitura que ele faz. Para isso é importante pensar, assim, a partir da nossa prática docente mesmo, né, desde uma provocação que o Charles Mills nos faz, nesse e em outros textos, quando ele diz que a filosofia é uma das áreas mais brancas entre as ciências humanas, né, e a gente precisa se perguntar o porquê disso, e eu acho que a análise desse texto nos ajuda a entender um pouco, né, dessa história. Mas, para entender isso, o nosso pressuposto aqui está dado a partir da leitura dele, né, que é entender o que ele vai chamar de supremacia branca. Então, lá no alto, vocês vão ver o contrato racial e um subtítulo que é o foco que eu estou tentando dar. A supremacia branca como problema filosófico, aspectos ontológicos, éticos e políticos. Então, é bem interessante nesse texto que, para o Charles Mills, a supremacia branca ela é um problema filosófico, né, propriamente. Portanto, ela deve ser tratada, sim, por nós, né? Bem, antes de começar os argumentos em si, eu queria apresentar rapidamente uma contextualização e uma metodologia, tá? Então, o primeiro aspecto metodológico importante é que o Charles Mills está inserido dentro de uma tradição maior, que também vai abrigar aí algumas epistemologias feministas e também tradições como a materialista dialética, que vai colocar em perspectiva o lugar do agente epistêmico, né? Então, são chamadas aí as epistemologias sociais. Então, ele está inserido dentro dessa perspectiva epistêmica. Essa perspectiva ela vai entender o seguinte, que a localização social do sujeito do conhecimento vai afetar, sim, o que e como esse sujeito conhece determinado objeto, né? O que é chamado de a teoria do ponto de vista também. Então, é uma fonte para o Charles Mills, algumas feministas, como a Elizabeth Anderson, também a Sandra Harding, né, que desenvolve mais detidamente aí a teoria do ponto de vista. Dito isso, é interessante perceber como é que esse é um autor assim, muito exigente mesmo, né, do ponto de vista assim, de uma abertura de referenciais. Então, ele traça inúmeros diálogos, aí, isso é bastante instigante durante essa leitura. Segundo ponto, o item 2 é a teoria racial crítica. Então, assim, o empreendimento teórico do Charles Mills é desenvolvido, ele é jamaicano, né, mas ele é desenvolvido nos Estados Unidos, ele é professor da Universidade de Nova York por muito tempo, e ele se insere dentro dessa tradição chamada teoria racial crítica. Essa tradição, ela vai se constituir, inclusive, tendo como o Charles Mills um grande pioneiro, assim. Essa tradição ela vai partir de uma contestação básica que tem a ver com o seu contexto, né? Então, a contestação ela é de uma noção que foi predominante, né, nos Estados Unidos nesse contexto, de que a desigualdade racial ela teria sido superada um pouco depois do movimento dos direitos civis e a criação de leis contra a discriminação racial. A gente pode fazer uma ponte aqui com o caso brasileiro e pensar também o quanto que a
a famigerada tese da democracia racial, ela também se manteve de pé por décadas aí, não é, do século XX, durante a história da nossa república, né? Terceiro ponto, né, importante, é que o Charles Mills ele vai se basear para escrever o contrato racial, ele vai se basear num texto publicado em 1988, né, um bom período antes, de uma filósofa britânica chamada Carole Pateman, não sei muito bem como pronuncia, mas a tese dela central é de que então, o nome do livro dela é O Contrato Sexual, e a tese dela é de que o patriarcado é em si um sistema político, né? Então, ele vai buscar desenvolver, a partir da leitura desse livro, a sua perspectiva, que seria no tocante ao racismo e a criação do conceito de raça, e o quanto isso tem a ver aí com nossos arranjos políticos modernos, né? Bem, falando ainda de aspectos metodológicos, é importante mencionar que no meu trabalho, na minha leitura, e seguindo a esteira mesmo do Charles Mills, a gente trabalha aqui com uma perspectiva construtivista social no que toca o próprio conceito de raça, né? Então, é entender a raça como uma construção social mesmo. Então, isso é feito, muito defendido pelo Charles Mills, para que também esse conceito não incorra em essencialismos, né? Ele é um grande crítico disso, na verdade. Então, é importante mencionar isso, essa perspectiva construtivista social, quando a gente vai falar do conceito de raça, porque ela não é a única existente, né? A gente pode pensar duas questões aqui que vão nortear essa leitura e o desenvolvimento da tese do Charles Mills, que eu realmente julgo ser muito importante para a gente propor, né, programas, aulas, sequências didáticas que considerem releituras do cânone filosófico, e aí, por isso, eu trago o Charles Mills para essa conversa, né? Então, questões aqui que ele vai nos levantar, que são muito interessantes. Primeiro, como e por que as pessoas passaram a ser racializadas, ele vai tentar responder isso, né? E como e por que a racialização produz o apagamento da humanidade. Então, são duas questões basilares, né, no desenvolvimento da teoria dele. No item 4 aí, o ponto mesmo sobre a teoria contratualista, é importante a gente ir ao foco, né, da questão, assim, de que forma ele vai sustentar a tese dele. Ele vai nos propor uma leitura de que a filosofia europeia contratualista ela foi a responsável por subsidiar racionalmente o empreendimento político moderno da dominação baseada na ideia de raça. Então, ele não vai apenas ler os contratualistas modernos, identificando ali, não é, aspectos propriamente racistas, vamos dizer assim, mas ele vai dizer, olha, eles estão propondo um modelo de sociedade. Então, é importante lê-los dentro dessa chave, dentro dessa perspectiva, né? Então, para ele, o que é o contrato racial, no final das contas? O contrato racial é o teor que ele vai considerar inconfesso, é o que não está dito, é a cena B, né? No formalismo jurídico, que está lá, né, nos contratualistas, de uma espécie de normatização da exploração humana baseada na noção de raça, né? Então, para ele, isso é importante porque ele vai defender a ideia de que, e essa é uma ideia cara para a gente, atualíssima e importante da gente sustentar no chão da escola, né, de que o racismo ele não é uma deformidade, né? Ele é tido e debatido hoje como estrutural, né, em inúmeras obras, como o Silvio Almeida, porque há um grande trabalho sendo feito aí, tentando demonstrar que há regimes políticos, e inclusive o predominante na modernidade ocidental, né, que vai ser construído a partir da noção de raça mesmo, né? Então, daí, esse primeiro ponto, né, a crítica à teoria contratualista. Eu não faço muita noção do tempo, eu espero que não esteja, enfim, encaminhando para o final, mas vamos lá, seguindo. No item 5, a gente tem um aspecto, um desdobramento muito importante da tese dele, que é o aspecto da ontologia social. Então, ele vai dizer para a gente que a filosofia contratualista, e ele vai agora, assim, passa a discorrer melhor sobre os iluministas, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que essa filosofia, né,
moderna, ela branca, europeia, né, ela deu origem a uma ontologia social que ele vai chamar de particionada. Quer dizer, ela dividiu a humanidade em grupos para hierarquizá-los, né? E ele faz isso a partir da noção de raça, estabelecendo um grupo que vai ser considerado pessoa propriamente, né? Que vai gozar da humanidade, né? Que vai caber dentro do conceito do discurso humanista, que são as pessoas brancas, e as subpessoas, né? Essas cujo discurso pela civilização vai aí permitir, endossar, não é? A dominação intercultural, né? Então, as subpessoas são pessoas negras, indígenas, ele cita inúmeras outras, né? Povos orientais, aborígenes, ele cita ciganos, enfim, ele cita inúmeros povos aqui. E aí, o mais importante aqui é a gente entender que cria-se uma dupla categoria, né? A categoria daqueles que assujeitam e a categoria daqueles que são assujeitados. Para ele, esse é o mecanismo básico que deu origem a todas as condições de privilégio que a gente conhece hoje. E privilégio para uns e subordinação para outros, né? Então, para ele, o próprio conceito de raça, ele vai surgir com esse intuito, ele vai surgir para compor o argumento de justificação da violência colonial. Então, o que o conceito de raça faz aqui dentro dessa leitura é dar uma aparência biologizante, para ele, então, trata-se de uma construção, né, de uma espécie assim, de ideologia propriamente, né, para um fenômeno que é, na verdade, sócio-histórico, né? Então, o conceito de raça, ele cumpre esse papel de tentar dar uma aparência biologizante para um problema sócio-histórico. A finalidade para ele do conceito de raça é justificar a dominação como um destino natural de certos povos e culturas. É aí que está um pulo do gato importante, acho importante da gente defender, né, enquanto docente de filosofia, nesse contexto em que a gente está, de reler esses autores canônicos. Aqui ele vai desenvolver toda uma crítica, por exemplo, ao Kant, e reler esses autores canônicos, mostrando quanto eles eram não apenas situados dentro do seu tempo histórico, né, assim como se costuma dizer, mas pensá-los como sujeitos com imensas contradições próprias, não é? Então, o Immanuel Kant, né, esse grande proponente da ideia de dignidade humana, vai ser o mesmo que vai escrever aí alguns importantes textos antropológicos para tentar defender a hierarquização baseada na noção de raça. Então, na leitura do Charles Mills, vejam, isso é bem importante mesmo, né? É o Immanuel Kant o proponente do conceito moderno de raça. Quer dizer, essa ideia ela já circulava para ele, né, pela Europa, ela já operava de alguma forma, mas quem vai dar sistematização para ela como uma teoria é o Kant. Então, ele faz isso, e com isso ele acaba escamoteando, né, dando esse aspecto assim, ideológico mesmo, né, baseado na noção de raça, para um grande problema, que é esse processo de hierarquização, que vai justificar um largo processo de dominação. E isso vai guardar uma contradição interna, né? Porque ele vai defender valores humanistas, mas vai defender valores humanistas que não se aplicam à humanidade como um todo, né? Bem, o desenvolvimento dessas hierarquias está colocado em alguns livros do Kant, e eles já são livros assim de um Kant maduro. Então, tem um texto muito importante aqui, uma fonte para esse debate, que é das diferentes raças humanas, é um texto de 1775, em que ele lá vai defender, né, a hierarquização a partir da raça. Ele vai criar toda uma espécie de escalonamento entre diferentes culturas, vai fazer uma análise geográfica, pretender fazer uma análise geográfica, fenotípica, moral e cognitiva dos sujeitos, tentando comprovar ali o quanto que o europeu tem essa missão civilizatória, porque ele porta o lugar mais desenvolvido dentro do desenvolvimento da história humana, né? Então, isso está nesse texto e está em outros dele também,
E aqui há um longo debate sendo feito sobre isso, né, sustentado ali pelo Charles Mills. Bem, no item 8, a gente chega ao ponto central dessa leitura, né, a minha defesa específica de como a gente precisa, para entender a própria cultura brasileira, para a gente entender o nosso sistema político, para a gente entender as deformidades, né, as quais a gente gerou aqui no nosso próprio espaço, a gente precisa entender as raízes filosóficas disso. Então, o caminho que eu vou tentando fazer é esse de buscar uma espécie de fio que vai ligar a filosofia iluminista do século XVIII, propondo o conceito de raça, estruturando, sistematizando esse conceito, que, por sua vez, vai dar origem, né, no século XIX, à teoria eugenista, né, que vai ser defendida como tese científica no século XIX e no século XX. Então, a gente tem aqui uma dupla leitura crítica, a gente tem o Voltaire ele vai sustentar, ele vai defender, ele vai sistematizar a tese da poligenia, que aparece no Brasil, que vai sustentar inúmeros autores aqui que vão compreender que não existe uma raça humana, existem raças, né? Quem vai propor isso é o Voltaire, e a gente tem o Kant, que é o autor que vai defender a tese da monogenia. A tese da monogenia vai acreditar que há uma raiz única, mas que as raças elas se desenvolveram a partir de suas localidades, situações geográficas, condições cognitivas, etc., morais também, né? Então, há todo um discurso essencializante que vai levar o Kant, a dizer que miscigenação é uma degeneração humana. Então, quando a gente vai pensar na política de embranquecimento da República Brasileira do século XX, qual é a fonte filosófica disso? Qual é o discurso filosófico que vai embasar isso? Está aqui, né? O discurso filosófico é esse. E acho que é muito importante a gente buscar entender, compreender essas raízes, né? Então, só para amarrar essa ideia final, assim, né? Quando a gente vai... Esse é um trabalho que eu tento fazer, inclusive, quando eu vou debater filosofia da ciência, quando eu vou conversar sobre a ideia de república que a gente tem hoje, que a gente já teve há um tempo, né? Mas pensar nesse caminho, assim, já no contexto republicano do século XX, no Brasil, a gente tem não só a política de embranquecimento, mas a gente tem uma política de saúde mental que vai entender que todas as doenças mentais, elas são causadas pela miscigenação. Então, isso realmente se estrutura no nosso país como um projeto de nação, né? Não é algo menor, mais uma vez, né, a partir do Charles Mills, não é uma degeneração da proposta, não é assim, deu errado o humanismo iluminista. Não, era sobre isso também, né? Bem, aí, para a gente encerrar aqui um pouco essa história e abrir a conversa, né, melhor, a minha ideia é fechar um artigo sobre isso, né, sobre essa parte da dissertação, assim, desenvolvendo a importância de pensar a história da filosofia e ser um ensino a partir de releituras do cânone filosófico, buscando evidenciar raízes teóricas da nossa estrutura social. Então, para mim, é muito importante defender que a gente da filosofia já não pode mais tratar esses teóricos como complicados ou datados, que possuem passagens que são dignas de parcimônia ou cautela. Para mim, isso tudo é um grande eufemismo, né, que vai esconder aí, vamos dizer assim, justamente o ponto mais sensível do que o Charles Mills nos traz, né? Traz um argumento muito radical de que há aqui uma função justificadora que a filosofia iluminista faz, que é, assim, de propor o horror da supremacia branca, e que a gente precisa acertar contas com isso, a gente precisa trazer isso à cena e debater isso clara e honestamente, né? Então, para mim, essa é uma proposta para que a gente converse, não só nesse espaço, mas que a gente repense também o nosso ensino a partir de releituras da tradição e do cânone filosófico. É isso, em síntese. Obrigada, gente. Maravilha, obrigado, Natália, pela apresentação, né? Poxa, que trabalho, não? Muito bom. Eu vou pedir desculpas aqui ao José, José Mendes, né? Eu não tinha visto que ele estava na sala, né? Só agora. É você, né, José Júnior, que queria apresentar, né? Isso.
Vamos fazer Boa o tarde. seguinte, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer 3 apresentações. Mas eu acho que a Gleice não, a Gleice está aqui na sala, está presente? Acho que não. Então Não, ela não. a gente faz mais uma apresentação, Helena, portanto a última, e depois a gente abre para discussão. Pode ser? Sim, eu acho que vai ser melhor até. Então beleza. Vamos lá, José. Vamos lá. Boa tarde, né, professor Fábio. Boa tarde, colegas. Meu nome é José Mendes, sou do Prof. Filo. Eu entrei esse ano, né, no Prof. Filo Núcleo Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, a cidade aqui do norte de Minas Gerais, terra natal do nosso querido Darcy Ribeiro. Então, eu entrei esse ano. Entrei em março, né? Tem 5 meses que eu estou no Prof. Filo, Núcleo Unimontes. Sou professor de filosofia. Então, formei em 2008 e comecei a lecionar em 2014, né? Tem 10 anos que eu estou em sala de aula, né? No chão da sala de aula. Trabalho em 2 escolas atualmente. Uma na região mais central. A região nossa, a cidade nossa é uma cidade de quase 500 mil de habitantes. Eu trabalho em 2 realidades, né? Uma região central, classe média, escola pública, e outra na periferia, no noturno. Então, assim, são 2 realidades, né? Meu orientador é o professor Dr. José dos Santos. O título do meu trabalho é Educação e Democracia, Norberto Bobbio, e a Formação para a Cidadania no Ensino Médio. Então, eu vou tratar aqui com vocês um esboço aqui que eu tenho comecei a escrever alguma coisa, mas na maior parte aqui é do meu projeto de pesquisa mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A presente pesquisa, ela surgiu da necessidade de compreender como a disciplina de filosofia no ensino médio pode, de algum modo, contribuir para a formação cultural e estimular a participação social e política do público estudantil. Tal preocupação partiu de observações realizadas durante a regência de aulas de filosofia no ensino médio, o que permitiu constatar algumas lacunas provenientes da leitura não atenta e pouco aprofundada dos pensadores, bem como da indiferença de boa parte dos alunos em sala de aula quando se estuda sobre a temática da filosofia política. Percebeu-se que essa carência de uma leitura mais aprofundada de textos filosóficos, associada a uma baixa conexão e contextualização entre a teoria, imaginário cultural e estrutura social que circunda a vida do aluno, geram como consequência a falta de interesse pelos temas. Aí só colocando eu vou lendo e fazendo algumas observações, né? A realidade nossa, a gente sabe, né, de um horário por semana, e muitas vezes, nesse horário, ele é tirado por algum evento, alguma coisa que tem na escola. Então, eu estou partindo desse princípio. Por meio da observação dessas dificuldades, emana o desejo de despertar o interesse pela leitura e o pensamento crítico, pelo estudo da filosofia política e o exercício da cidadania. Atualmente, mostra-se necessário que a educação encoraje os alunos a participarem e a se expressarem verbalmente, mas também que saibam ouvir. Isso porque ouvir é condição fundamental para compreender, que, por sua vez, é de suma importância para o convívio e interação social. A sala de aula precisa ser entendida como espaço social. Diante disso, a relação entre educador e alunos precisa estar voltada para a convivência em cooperação. Pois nesse espaço se faz necessário negociar e pactuar soluções que atendam às necessidades e aos interesses dos indivíduos e do grupo. Diante dessas observações e análises,
surgiu a ideia de criar um grupo de estudos e pesquisa no interior da Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos, para o desenvolvimento e aprofundamento de leituras e o compartilhamento das discussões sobre conteúdos que envolvam filosofia, democracia e educação para o exercício da cidadania. Essa escola Maria Emília é a escola da periferia, viu? Eu escolhi foi ela para futuramente fazer o projeto de intervenção. Nesse sentido, pretende-se, com a criação do grupo de estudos e pesquisa, investigar e buscar possíveis respostas para as seguintes perguntas: como melhorar o processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito à filosofia? A realização de estudos e leitura através de grupos de estudos e rodas de conversa seria uma alternativa positiva para o processo de ensino-aprendizagem? Quais conceitos presentes na filosofia política moderna e contemporânea podem favorecer o processo de formação intelectual e a cooperação entre os alunos no ensino médio? Até que ponto os conceitos sobre democracia, cidadania, presentes nos ensaios e obras do pensador Norberto Bobbio e outros filósofos, poderiam contribuir para na formação para o exercício da cidadania do público estudantil no ensino médio. Então, eu estou tomando por referencial bibliográfico primário aqui o Norberto Bobbio, viu? Mas sem abrir mão de alguns outros pensadores, por exemplo, o Renato Giannini, né? O Silvio Galo, alguns pensadores brasileiros. Então, alguns objetivos. Objetivo geral: potencializar o ensino de ensino-aprendizagem, tendo em vista a criação de um grupo de estudos com recortes de textos sobre democracia e seu enlace com o pensamento do Norberto Bobbio e outros pensadores, promovendo a prática da leitura, do pensamento crítico, a construção de consensos e fomentar o exercício da cidadania dos alunos da Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos. Objetivos específicos: possibilitar que os estudantes ampliem os conhecimentos acerca da importância da vivência social e democrática em comunidade. Apresentar teorias políticas aos estudantes como forma de compreensão das regras de convívio democrático, cidadania. Estimular o exercício do pensamento crítico e reflexivo sobre a comunidade escolar, cidade, país e o mundo de modo geral. Desenvolver nos estudantes a prática da leitura, por meio da qual elas possam construir um pensar crítico e reflexivo, através do exercício autônomo do pensamento. Promover, por meio de textos filosóficos e documentários, a análise crítica e o diálogo transdisciplinar sobre as temáticas sociais e políticas apresentadas. Estimular os alunos a participarem da vida social e política de forma mais ativa e intensa, propiciando assim que se reconheçam como sujeitos de direitos e deveres numa comunidade. Promover o desenvolvimento social e a integração dos alunos, professores e demais membros da comunidade escolar, incentivando práticas democráticas como um todo. Então, um dos objetivos aqui, um dos pontos que me influenciou nessa pesquisa, sim, eu sou um professor que gosta de participar, né, no interior da escola, das atividades escolares. Eu fiz parte do colegiado de uma das escolas por 2 mandatos, participo atualmente da comissão de desempenho de uma das escolas, participo também da comissão de licitação de uma das escolas também, participo do sindicato, dos professores. E aí, assim, quando eu sempre tratava do tema da filosofia política com os alunos, né? Aí ficava aquela apatia dos alunos, né? Com relação à vida social, ao saber sobre como é que é o funcionamento da sociedade. Isso me criava uma certa angústia. Então, isso foi um dos motivos, né? Pelos quais eu coloquei esse tema da democracia em questão para incentivar, de alguma forma, né, os alunos, para tentar, de alguma forma,
estimulá-los a participarem, né? A gente sabe que no próprio colegiado mesmo, dentro da escola, tem a representação de professores, representação de secretários, representação dos serviços gerais, representação de alunos. E muitas vezes, quando eu estava lá no colegiado, algumas reuniões ausentavam os alunos, às vezes o aluno formava, terminava o ensino médio, tinha dificuldade para repor esses alunos. Então, é uma lacuna, né, que eu percebi que poderia ser trabalhada aí nesse sentido aí de estimular, de fazer com que os alunos, né, se sintam mais estimulados mesmo a participarem, né, tornar, serem mais, ter uma cidadania mais ativa, né. Justificativa. O aprendizado na escola não pode se restringir estritamente à realização de exercícios, provas e ao cumprimento de horários. Na verdade, precisa avançar e ir além do rotineiro formalismo burocrático presente no ensino por meio de conteúdos e trabalhos. O processo de ensino-aprendizagem, para ser bem-sucedido, necessita muitas vezes transpor a rotina focada na transmissão de conteúdos do dia a dia escolar. Nesse sentido, criar uma cultura democrática, de diálogo espontâneo e participativo se faz necessário. E aí eu vou citar o Bobbio aqui, né? Segundo Bobbio, por regime democrático, entende-se, primeiramente, um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. Bobbio, 2000, página 22. E é nessa perspectiva de constante participação democrática que a escola precisa construir suas relações de convivência. Por isso mesmo, o projeto de criação de um grupo de estudos e pesquisa na Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos apresenta uma importância e relevância fundamental para a análise aprofundada e o compartilhamento de leituras, pois possibilita agregar valores, vivências e reflexões comuns a diversas disciplinas do currículo, possibilitando um espaço de diálogo e interação transdisciplinar constante dentro da comunidade escolar. Em razão disso, pretende-se inserir no grupo de estudos e pesquisa, por meio de leituras e discussões, conceitos e princípios do pensamento filosófico moderno e contemporâneo, visto que boa parte dos alunos do ensino médio demonstra maior interesse pelo conteúdo da filosofia, sobretudo o pensamento político, quando esses conceitos são associados à realidade de suas experiências de vida. Entende-se ser importante pesquisar se, de fato, a leitura compartilhada, em rodas de conversa, pode elevar o interesse dos alunos pelo conteúdo de filosofia política, quando os conceitos dos textos filosóficos estão relacionados às suas experiências de vida, e quando abordam questões sociais presentes na sociedade. Será analisado ainda se o compartilhamento de tais leituras contribui, em maior ou menor grau, para o desenvolvimento e construção autônoma de uma análise crítica e reflexiva sobre os sistemas de pensamento e a estrutura da sociedade em geral por parte do público estudantil. Nesse sentido, almeja-se, por meio do estudo e leitura investigativa, esclarecer e melhor interpretar alguns problemas presentes no processo de ensino-aprendizagem, pertinentes ao conteúdo de filosofia política, transmitidos em sala de aula. Tenciona-se aqui a motivação de alunos do ensino médio, a prática da leitura e estudo de textos que abordem os conceitos sobre democracia, cidadania, tendo como referência os textos dos pensadores e filósofos que contribuíram com seus escritos para a temática da política em geral e a defesa do regime democrático. Um outro ponto que me chamou bastante atenção na hora de trabalhar a temática no projeto de pesquisa é o atual, né, o recente ataque que a democracia tem sofrido, né,
Então, via rede social, Então, e os alunos, eles refletem isso aí a todo momento, né? Eles sofrem, eles estão a todo momento sofrendo recebendo, né? Muitas vezes de forma passiva, esse ataque à democracia e aceitando aquilo ali como se fosse algo natural, né? Então, um dos objetivos também é trabalhar esse conceito de democracia no sentido de fortalecer, no sentido de que eles também se reconheçam como sujeitos de direitos, né? E uma cidadania ativa mesmo, né? Só dando um exemplo aqui rápido, né? Na escola que eu trabalho na periferia, é engraçado, porque tem dois conjuntos habitacionais lá na localidade da escola que eu trabalho. Quer dizer, uma região assim, um pouco grande, né? Não tem uma quadra pública. Aí essa semana foi a semana do estudante, né? Tá tendo alguns eventos na escola. Chegou um pessoal lá da comunidade que ia usar a quadra, né? E aí eles não sabiam que a gente ia usar a quadra essa semana também. Então, assim, a gente... Depois eu estava conversando com alguns alunos, para você ver a carência, né, de equipamento público, né, na comunidade, né. Então, começar a chamar a atenção do público estudantil para esses problemas sociais, né, essas questões que envolvem diretamente a vida deles. Continuando aqui. Depois vocês podem me dar um alerta aí pelo tempo, viu? Porque... Para tanto, pretende-se analisar também textos que explicam algumas etapas históricas da filosofia moderna, como ocorreu a passagem de algumas teorias. Ademais, objetiva-se analisar a relevância do pensamento político moderno, sobretudo, como foram pensados os conceitos de democracia e cidadania em Norberto Bobbio e alguns pensadores e alguns outros pensadores numa perspectiva educacional e pedagógica. Sabe-se que Norberto Bobbio é um pensador político que concebe como fundamento do Estado Civil e da sociedade a construção de uma sociedade por meio de indivíduos que firmam leis para o convívio mútuo e o consenso, para que o consenso social seja possível. Esses fundamentos se instauram e se estruturam e no poder político e tornam capaz o instrumento e tornam o poder político capaz de proporcionar um ambiente participativo e democrático entre os membros da comunidade. Portanto, acredita-se que o projeto de intervenção, por meio da criação de um grupo de estudos e pesquisa, com a participação dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos, seja de suma importância, pois visa propiciar uma melhor abordagem temática da filosofia a partir da leitura aprofundada e dialogada de textos que abordem sobre o conceito de democracia. Aí eu cito o professor Renato Giannini Ribeiro. Para dizê-lo numa só palavra, o problema da democracia, quando ela se efetiva, e ela só se pode efetivar sendo republicana, é que, ao mesmo tempo que ela nasce de um desejo que clama por realizar-se, ela também só pode conservar-se e expandir-se contendo e educando os desejos. Continuo. Nesse sentido, o projeto de intervenção, por meio do grupo de estudos e pesquisa, tem o potencial de despertar e incutir nos alunos do ensino médio o desejo pelo exercício da cidadania, pela leitura dialogada de textos, pelo pensamento autônomo, por reflexões, elaboração de problemas, construção de textos fundamentados no pensamento filosófico e uma maior e mais qualificada participação na comunidade escolar. Eu acho que o meu tempo... Como é que está meu tempo? Que eu estou... Que aí eu vou adiantar aqui o texto aqui para não... Então, eu vou aqui, já vou pular uma parte aqui e vou para
para a proposta de intervenção. Então, objetivo é desenvolver no ambiente escolar e em sala de aula atividades que motivem e estimulem os alunos, inicialmente, a reconhecerem e participarem do grupo de estudos e pesquisa, para a prática de leitura, análise de textos filosóficos de caráter filosófico que apresentam temas transdisciplinares e multidisciplinares, isto é, que permitam um diálogo efetivo com áreas afins sobre política, democracia, exercício da cidadania. Aí eu faço uma citação aqui do Jacques Delors. Um dos principais papéis reservados à educação consiste, antes de mais, em dotar a humanidade da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer que cada um tome o seu destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, baseando o desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e das comunidades. Fecha aspas. No projeto de intervenção, o projeto de intervenção tem por objetivo ressaltar a importância e a relevância fundamental da análise e compartilhamento de leituras, pois entende-se que a combinação entre a prática da leitura de textos de filosofia política que envolvam conceitos de democracia e cidadania e o compartilhamento dessas ideias tem o potencial de estimular a participação social e o exercício da cidadania por parte dos estudantes. Acredita-se que a criação do grupo de estudos e pesquisa na escola permitirá a agregação de valores, vivências e reflexões comuns a diversas disciplinas do currículo, possibilitando um espaço de diálogo efetivo e constante interação interdisciplinar e transdisciplinar no interior da comunidade escolar. Então, aqui, o grupo de estudos, que é a proposta de intervenção, ele não vai ficar restrito, assim, vou ser eu que vou coordenar, mas eu não vou deixar somente restrito à minha disciplina, não. Vou convidar professores de história, professores de sociologia, né, para ver se realmente esse diálogo transdisciplinar no interior do grupo, né, e refletir melhor as ideias, né. Quando a gente pensa junto, a gente pensa melhor, né, sobretudo com outros conteúdos, outras disciplinas. Busca-se ainda reforçar a relação entre a escola e a universidade, ao convidar professores universitários e especialistas na temática social e política para ministrar informações no grupo de estudo e pesquisa. Os textos, ensaios e obras de filosofia política a serem estudados, além de examinarem conceitos que fundamentam a organização social e política, almejam valorizar as experiências de vida dos estudantes e temas relacionados à realidade da comunidade escolar. Aí eu cito o Silvio Galo aqui. Pensamos que uma educação para a autonomia, no sentido da formação de indivíduos que possam escolher por si mesmos em que mundo querem viver, só pode ser tal se nela tiver lugar para a filosofia, pois apenas assim o jovem poderá ter acesso à aventura do pensamento como experiência radicalmente crítica e criativa. E só assim, nossos jovens, de fato, poderão assumir a condição de cidadãos. Fecha aspas, Silvio Galo. O diálogo constante tem a pretensão de motivar os alunos, de forma autônoma, a conhecerem sistemas de pensamento que alicercem ações e condutas que estimulem a participação social e política na comunidade escolar e na sociedade em geral, de forma mais efetiva, crítica e cívica. Por fim, pretende-se com as discussões, argumentações e ideias produzidas nas reuniões do grupo de estudos e pesquisa ao longo dos semestres, sob a orientação do professor regente de aulas de filosofia, que os estudantes envolvidos construam registros e um texto em formato de ensaio, para, na conclusão do projeto de intervenção, por meio de um encontro filosófico, apresentarem os resultados de suas reflexões, discussões e o produto de suas pesquisas. Então, eu vou finalizar por aqui e estou à disposição, viu? Fico à disposição de vocês para sugestões, perguntas, e desde já agradeço.
pela atenção. Maravilha, José, muito obrigado pela apresentação. Na verdade, aproveito para já agradecer ao Paulo, ao Fábio, à Natália, ao José, né, pelas belíssimas propostas. Então, aqui é um espaço mesmo para a gente conversar, trocar sugestões, enfim. E eu vou começar, depois eu passo a palavra, né? Eu acho que é importante também que vocês participem, né? Fazendo talvez alguns comentários muito rápidos, e é muito mais a nível de provocação mesmo, tá? Tem se discutido muito aqui no encontro, né? Eu estou aqui em Palmas agora, no encontro do Prof, né? Tem se discutido muito aquilo que caracteriza enfim, um trabalho para um mestrando, enfim, para um mestrado profissional, que é essa ideia da geração de um produto, né? Que difere, de fato, o mestrado acadêmico de um mestrado profissional. O mestrado acadêmico é uma vibe muito mais de uma revisão de literatura, né, o pensar com conceitos, não que isso não vá acontecer também no mestrado profissional, mas são características diferentes, né, e o mestrado profissional tem essa condição de gerar um produto, né, um produto, enfim, uma produção tecnológica no final e tudo mais. Eu queria provocar um pouquinho vocês, né? Talvez a minha primeira provocação é falar um pouquinho mais sobre esse produto, né? Como é que vocês estão pensando ele. E porque, assim, na leitura que faço, parece que o produto ele é o final, mas eu acho que a leitura deveria ser inversa. O produto ele é início, né? Já é uma prática, enfim, pedagógica, né, de vocês, e agora vocês vão, de algum modo, construir uma reflexão filosófica acerca de um produto que, de algum modo, já nasce, ah, ah, já está na prática pedagógica de vocês, entende? E eu queria conversar um pouquinho mais a respeito disso, assim, né? Vocês que, enfim, muito mais a nível de provocação também, tá? Falar um pouquinho do produto e como é que vocês estão enxergando ele, assim, no trabalho que vocês estão realizando. Tudo bem? A gente pode, enfim, é uma pergunta para todos, a gente pode responder, enfim, ou a partir da sequência das apresentações, ou aquele que se sentir mais confortável. Fique bem tranquilos. Eu posso começar. Por Então, favor, vamos lá. Então, professor, eu também não tenho assim ainda tão desenhado como seria esse produto, né, ao final. Mas eu entendo que é criar uma metodologia meio prática de trabalhar os conceitos dos filósofos mais clássicos, né, Maquiavel, por exemplo. Se você pega o Príncipe e você lê o Príncipe hoje, a gente, né, que é estudante, parece que ele escreveu ontem, né? Então, como que eu posso trazer isso para o meu aluno que não tem a mesma formação que eu, então não vai ver a leitura do Príncipe desse jeito, ele não vai ler. Então, como que eu posso trabalhar isso? Hoje eu vejo que ou vai ser através de alguma coisa tecnológica, né, dele criar um blog, alguma coisa, um produto mais palpável, né? Ou um jogo, onde os autores são personagens, mas aí eu tenho que estudar e pensar, mas seria mais ou menos nesse sentido, né? Eu queria, a princípio, lá no ano passado, eu achava que escrever o capítulo de um livro didático seria um produto. Mas hoje eu vejo que é mais desafiador, que eu tenho que produzir um negócio melhor, que capítulo de livro tem bastante, não desmerecendo quem faça, mas alguma coisa mais objetiva, para que eu possa atingir o objetivo. Então tá, eu quero que você entenda por que é importante conhecer aí o pensamento do Locke e do Hobbes e contrapor a visão que eles têm de Estado e de governo. Como que eu vou fazer isso? Então, também dá um joguinho ali, entendeu? Alguma coisa em que possa despertar a curiosidade deles para, pelo menos, reter um pouquinho de informação
sobre esses filósofos, entendeu? A gente está falando de uma coisa bem rasa, né? Mas daí não é possível que dos meus 200 alunos e quantos mais outros professores possam aplicar meu produto, não consiga cativar alguém para interessar mais, né? E a gente tem a expectativa de que as aulas aumentem, né? Hoje eu tenho uma aula semanal, não dá para fazer muita coisa. Você monta o jogo, acabou a aula. Aí, até você chegar na parte que você estava semana passada, então tem que pensar em tudo isso, né? Então tem que ser uma coisa que sirva para qualquer realidade. Então não vai ser fácil. O mais fácil seria uma apostilinha, né? Um capítulo, alguma coisa. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa que eles montem, que eles criem a partir das informações que eu vou passar enquanto professor. Então, esses são os principais conceitos. Temos um glossário aqui, nós temos um conjunto de pensamentos que tem igualdades, diferenças. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Me ocorre também a questão de debates, né? Nas aulas de redação, eles gostam muito de pedir ajuda para nós, da filosofia, para fornecer argumentos, conceitos, dar mais criticidade para eles fazerem lá as propostas de redação, do jeito que elas são cobradas no vestibular, né? Aquela coisa toda. Então, eu também penso em linkar alguma coisa com isso, sabe? Como poderia aparecer, por exemplo, no vestibular da Unicamp, né? Que tem muita citação. Então, ele até pede para o próprio aluno que estava vestibulando fazer citação, entendeu? Pô, dá para citar o Maquiavel, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, o Marx, num punhado de temática, né? A partir de pouco conceito filosófico que esse aluno tem que ter. Ele não precisa ser estudante de graduação para entender um pouquinho mais profundamente esse pessoal da filosofia política. Então, assim, não vou dizer que está pronto, né? Seria mentira. Mas também concordo com você que devia ser de trás para frente. Mas acho que a gente não chega preparado para começar. A gente só pensa na dissertação, né? E só falam nisso. Aí, se a gente começa a pensar num produto mais palpável, eu acredito, né? Assim, pelo que eu estou vendo nesse semestre, agora já começou o segundo semestre, estou fazendo mais disciplinas, conhecendo mais gente, estou fazendo em outros lugares, né, além do meu núcleo. Eu acho que eu vou conseguir trazer alguma coisa aí. Meu orientador me passou 2 exemplos de dissertações e uma delas é um baralho. Dentro desse baralho filosófico, tem, né, os 4 períodos da história da filosofia no baralho que o cara criou lá em 2018, eu acho, na UFSCar. E aí ele tem as cartinhas lá, é tipo um super trunfo. Não sei se vocês conhecem. Quem tem mais poder, quem é mais potente em A, B, C, D. E é mais ou menos esse caminho. Então, assim, né, não posso copiar, tenho que pensar em alguma coisa de tirar a filosofia moderna ali do baralho dele e ver como que eu consigo propor alguma coisa. Eu gosto mais de tabuleiro. Eu tenho mais domínio de jogo de tabuleiro que de carta. Então, já facilita para eu não precisar estudar tanto jogo. Mas, não sei, vamos ver. Responde, professor. Está respondido? Mais ou menos a ideia? Muito bem respondido, assim. Quando você falava, me surgiram outras... Um monte, né? Se tiver alguma ideia, estou aberto. Porque eu não tenho... Na verdade, foram outras provocações, assim, né? Sem querer me dirigir para pra mensuração, né? Porque nós já vivemos isso é horrível, né? Que legal seria se nós pudéssemos, porque acho que a ideia do mestrado profissional em filosofia, cara, ela é muito interessante. Tá? Do ensino de filosofia, de que forma que o meu produto vai, aplicado à prática, e eu tenho um problema também com esse termo, né? Aplicado à praxis pedagógica, ele vai, de alguma forma, possibilitar a formação de subjetividades mais críticas, assim, mais reflexivas e tudo mais. Eu acho que é essa a finalidade. Então, que legal seria se nós pudéssemos, em algum momento, né, não vou dizer quantificar, né, mas mensurar isso.
talvez por meio de relatórios, de uma análise diagnóstica. Como é que o seu aluno, Paulo, percebeu isso? Porque às vezes ele não fala numa sala de aula, mas ele vai falar do Paulo para a mãe. Assim, olha, o professor Paulo trouxe isso, me fez eu pensar sobre política de maneira diferente e tudo mais. Que legal se a gente tivesse relatórios, assim, né, para talvez colocar isso numa memória de arquivo. Não sei se estou me fazendo entender isso. Olha como que isso é legal, entende? Mas, enfim, eu quero ouvir mais vocês aí, porque está ficando legal. Porque já estava legal, né? Está ficando mais legal. Obrigado, professor. O professor, né, enquanto o senhor falava, o Paulo falava aí também, eu penso muito nisso. De fato, né, parece que o foco é muito maior na dissertação do que no produto. E eu não sei, pelo menos, né, no nosso núcleo isso é muito mais forte. E com a provocação que o senhor fez, eu até repensei aqui, né? Falei, pô, será que eu estou valorizando, né, alguma coisa deve estar errado, né? Tô com medo de estar valorizando aí, dando mais peso à dissertação. Mas é uma provocação interessante mesmo, porque eu estou aqui pensando, né, com relação ao meu projeto, né, como eu falei, né, ainda é um projeto meio que inicial, a gente ainda está discutindo algumas coisas, lendo, aquela questão assim, muitas ideias vão surgindo e, sei lá, tem hora que você fala assim, nossa, essa ideia é tão boa, e daqui a um tempo surge uma muito melhor, você olha para trás e fala, nossa, mas aquela parece que não era tão boa assim, né, mas o que, assim, eu percebo que assim, o foco para o meu produto é essa questão da filosofia da periferia que eu estava comentando mesmo. Né? Eu tenho assim, um objetivo muito grande, que é de fazer com que os alunos da periferia que eles se sintam representados, né? Que eles se sintam assim, identificados. Então, assim, tem muita aula que a gente está lá conversando sobre alguma coisa e alguém faz algum comentário, né, algum comentário que não tem relação nenhuma com a matéria de aula. Você fala assim, nossa, meu Deus, por que a gente não está falando sobre isso, né? E isso me falta muito. Então, eu penso aí em duas coisas, né? A ideia de propor um novo, não sei, uma nova linha, né? Um currículo que englobasse essa filosofia da periferia, que englobasse aí autores que são mais marginalizados, né? Vozes mais periféricas, para que acontecesse mais representatividade desses alunos. E a questão da música é uma coisa que me pega muito também. Eu gostaria muito de entregar uma música, assim, sabe, que os alunos tivessem feito com uma filosofia da periferia. Nossa, isso aí para mim é o meu sonho. Em BH a gente trabalhou no mês das mulheres, né, nas aulas de filosofia, projeto de vida, aquelas coisas todas. Os alunos do segundo ano criaram uma música, né, e eles cantaram na frente de todo mundo, eles gravaram a música, e assim, ficou sensacional, né, foi uma música incompleta, né, poderia ter se aprofundado mais, poderia ter ficado mais extensa, mas assim, foi um projeto sensacional, até hoje de vez em quando eu escuto a música, eu gosto de compartilhar ela pro pessoal, porque realmente eu achei que ficou bom, sabe, eu acredito assim, pô, sabe, é disso que tem que acontecer, tem que surgir deles, tem que brotar deles, uma reflexão filosófica através da música. Os meninos escutam muito trap hoje, muito funk, tem muito funk consciente, tem muito trap consciente que tem reflexões filosóficas, sabe? E eles escutam diariamente isso e às vezes não tem aquele tchan deles, sabe? Então eu penso nisso. A ideia da música para mim talvez seja o produto mais interessante mesmo. Legal, Fábio. Antes de te ouvir falar da música, eu fiquei pensando uma outra coisa, assim, né, ao escutar a sua exposição, que é sobre a periferia como um topóide discursivo, sabe? Esse é um debate também, talvez, interessante, assim, para você, né, pensar como um lugar discursivo, uma posição, né, melhor dizendo assim, uma posição discursiva, né? E a partir daí dá para trabalhar tanta coisa, assim, né? Fiquei pensando na própria colonialidade, que é o que sustenta essa lógica centro-periferia, que a gente trabalha com isso o tempo todo, assim, né? Mas é isso, no fundo, é uma lógica colonial, né? Mas só para trazer essas coisas mesmo, mas eu achei bem interessante a sua ideia de música. Mas respondendo, Fábio, assim, a sua provocação, eu queria dizer o seguinte, gente, eu estou me sentindo assim, ó, eu venho do futuro, sabe? Vocês estão no primeiro, eu estou no segundo, então eu vou dar um recadinho, assim, tipo, 1 ano depois, o que acontece? Acontece que se a gente começa a construir a parte teórica primeiro, a coisa fica um Frankenstein, sabe, assim? Então, o que eu apresentei para vocês hoje é isso. Eu comecei a fazer análise conceitual para caramba. Aí, uma hora, eu percebi que eu já tinha feito um texto assim com muita gordura de análise conceitual,
mas ele tinha que ser mais enxuto para ele poder se relacionar com o produto. Então, eu fiquei com um monte de texto, assim, e aí agora eu fiz, né, o desenho do produto está feito, está pronto, e aí agora eu tenho que voltar e ir tirando os aspectos do texto que não estão dialogando com o produto. Eu acho que não é uma boa alternativa. Isso que eu fiz. Então, acho que é melhor realmente vocês irem para o produto, porque é o produto, a fundamentação do produto, quem vai dizer qual é a análise teórica que você tem que fazer, qual é a bibliografia que você vai ler, se debruçar melhor e tal, até onde, qual é o recorte que você vai dar, etc, etc. E aí, nesse sentido, eu apresentei aqui hoje uma conversa, né, uma proposta, assim, para a gente conversar um pouco sobre revisões sobre a história da filosofia, né, a partir do contrato racial. Mas o que eu mais peguei, por exemplo, no Charles Mills, que é a minha fonte principal, não é o contrato social, é o conceito de ignorância branca, porque o meu projeto é sobre branquitude. Então, vejam assim como é que ficou Frankenstein, entendeu? Por isso que eu estou agora pensando em escrever os artigos e aproveitar essas partes do texto, assim. Mas o meu produto, por exemplo, ele é uma experiência ludofilosófica. E, Paulo, inclusive aqui, assim, a gente tem uma convivência muito grande no universo de board games, né, de jogos de tabuleiro mais variados. Isso é um grande universo, isso é muito interessante, né? E aí eu desenhei, assim, uma proposta de experiência ludofilosófica. Então, eu pensei em 4 oficinas, e essas oficinas, elas são todas costuradas pelos conceitos, né, que fazem parte do debate crítico sobre a branquitude. A finalidade do produto é exatamente pautar criticamente a branquitude, mas tentar acessar as pessoas para uma conversa aberta, franca, mas também afetiva, e aí há um debate feito ali na dissertação também sobre isso, porque me parece que esse olhar assim apenas julgador, ele não comunica e não gera transformação nenhuma, né? Então, assim, há uma preocupação para que isso tenha uma certa abordagem mais sensível também, né? mais afetiva em alguma medida. Porque é um tema espinhoso, né? No final das contas é isso. Mas aí as oficinas, elas são permeadas por jogos, né? Então eu pensei em jogos, alguns jogos muito simples, mas eu pensei em jogos que me ajudassem a, tipo assim, encarnar de alguma forma, né? Eles operam como uma certa metáfora do conceito, sabe assim? Então, por exemplo, em uma das oficinas eu estou trabalhando privilégio de branquitude, né? A partir da Cida Bento, tá? Então, eu propus um jogo com dado viciado. Então, a partir disso, né, da experiência com os dados viciados, a partir de uma certa emoção que surge disso, né, um sentimento de revolta, etc., que a gente vai ali propor um debate sobre branquitude. Então, o jogo vai entrando mais ou menos com essa finalidade, e aí é isso. Primeiro eu pensei que num desenho didático, 4 oficinas, né? Depois eu pensei em como dar forma a isso, e aí eu pensei numa experiência ludofilosófica. É isso. Agora estou na fase de dar materialidade à coisa, né? Porque eu preciso de formas geométricas para fazer montagens e tudo. Então, agora estou nesse momento, assim, de descoberta. Mas é isso, gente. Obrigada, assim, pela oportunidade de trocar ideia. É sempre bom. Maravilha. José, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Sim. Nos diálogos que eu tive com o meu orientador, a princípio, a proposta foi de, por meio do grupo de estudos, produzir um ensaio, né? Aí o ensaio seria a várias mãos, né? Os alunos escrevendo aqui os relatos deles, através das experiências, através das leituras. Esse ensaio seria produzido ao final, né? E seria o produto. Mas, assim, o meio pelo qual seria produzido esse ensaio seria o grupo de estudos. Mas como está recente a minha entrada no mestrado, né? Tem 5 meses que eu estou, então pode ser que eu ainda dialogue lá com o orientador, né? Ainda tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí, então pode ser que ele amadureça mais, né? E possa vir tomar outros caminhos. Mas, a princípio, pelo que eu tenho dialogado com ele, está nessa direção.
né? Excelente. Enfim, agora abra a palavra, né? Quem quiser fazer pergunta para um outro, né? Fique bem à vontade você. Natália, eu não conhecia não o link do jogo que você mandou, eu cliquei, deve ser bem interessante. É sim, Paulo, vale a pena, assim. Vocês sabem que tem um universo de jogos para filosofia, para, enfim, para trabalhar em diversas áreas, assim. Tá. E esse aí é o Puxa Conversa. Ele é um jogo gostoso, assim, e ele traz questões problema. E a partir deles você, né, puxa assim uma conversa, um diálogo e tal. Já fiz o uso, assim, achei bem interessante, mas tem um universo, gente. Tem uma página que eu aprendi, inclusive, com meu companheiro, que, assim, entende pra caramba de jogo, então a gente conversa muito sobre isso. Mas eu vou colocar aqui, chama Ludopédia. Lá vocês pesquisam sobre esse grande universo de jogos e eu acho que pode ajudar. Ô, Natália, eu comprei esse joguinho aí faz um tempinho já para tentar utilizar com os alunos. E aí, a minha dificuldade, com eles pelo menos, é que tem algumas cartas que de fato são muito complexas, né? As ideias são extremamente complexas. E aí, os meus alunos tiveram muita dificuldade. Eu não achei o jogo tão útil quanto eu gostaria que fosse, entendeu? Mas é bom, é legalzinho, sim. Olha que legal, eu já entrei aqui nessa ludopédia também, que maravilha, olha só. Pô, muito bom. É, bem legal. Caramba. Puxa vida. Mais alguém, assim? Não, da minha parte está A gente, tranquilo. É, eu, o Fábio e o José, a gente é ingressante, né? Então dá para ver como a gente ainda está desenvolvendo o nosso projeto, né? A Natália já está quase terminando aí, né? Então, assim, esperamos chegar lá, Natália. Esperamos. Acho que é isso, professor, da minha parte, está tranquilo. Assim, eu aproveito então para parabenizá-los, né, e parabenizá-la mais uma vez, de verdade, assim, as propostas são muito interessantes, eu acho que potentes, né, e vão contribuir em muito aí com, não só com as produções já realizadas, né, pelo Prof. Filo, mas também enfim, com outros professores, né, ainda que as pesquisas se restringam ao universo da filosofia. Eu acho que a proposta das produções que vocês estão desenhando, obviamente, vai servir aí para outras ciências também, né? Então, isso é muito bom. Então, parabéns aí para todos e todas